Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. Bom dia! Fabricando Ideias chegando aqui até as 9 da manhã. Fica comigo, que hoje o programa está muito especial. Eu já vou apresentar para vocês, não vou perder tempo, apresentar para vocês o meu primeiro convidado. Você quer emagrecer? Tá difícil? Comecei a emagrecer e de repente não consegui falar com a nutricionista, aí até na próxima semana já desanimei. Então, senta aí, pega seu café e vamos conversar, porque eu tenho uma notícia ótima para você agora. Vou já apresentar para vocês o Dr. Luiz, o Dr. Luiz Gustavo Quadros. Ele vou apresentar certinho aqui, médico e especialista em endoscopia e tratamentos modernos para o emagrecimento. E ele vai trazer uma coisa muito moderna aí pra gente. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. O doutor vai estar aqui com a gente há alguns meses aí. E já vou começar aqui falando de emagrecimento personalizado? Exatamente. Aplicativo, tem um monte de coisa pra gente conversar, né? Muita coisa nova. Doutor, por que tantas pessoas começam dietas motivadas, mas acabam abandonando tudo e depois também volta o peso, né? Exatamente. Rapidinho, por que, doutor, isso acontece? Esse é o tal do efeito sanfona, né? Sim. O pessoal todo mundo sofre desse efeito sanfona, que é uma coisa relativamente natural. A gente tem que primeiro lembrar que a obesidade é uma doença crônica de caráter progressivo e incurável, quer dizer, é uma doença assim como hipertensão, diabetes, né? Uma doença que ela tem controle, mas ela não tem cura. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A outra coisa que difere muito a pessoa que tem alguns quilos acima do peso, que está iniciando um sobrepeso, da pessoa que já tem estabelecido um grau de obesidade. Isso também tem uma diferença muito importante. E o nosso corpo, infelizmente, ele guarda um set point metabólico. Então é como se ele entendesse que o normal para aquela pessoa é o normal de hoje, do momento de maior peso. E sempre que a pessoa perde peso por uma dieta mais restrita, o corpo ele lança mecanismos de recompensa para fazer com que a pessoa aumente o apetite, absorva mais aquela caloria que ela está consumindo. Tem alterações também do ponto de vista metabólico, então o metabolismo da pessoa cai, principalmente quando a perda de peso ela é relativa a não só gordura, mas músculo também. Entendi. Então existe realmente um rebote para que ele volte para aquele peso normal. É como se ele falasse assim, poxa, minha reserva está acabando, então eu preciso adquirir de novo. A gente não entende, né? Nosso corpo não entende que a gente está num ambiente repleto de calorias. Entendi. Como a tecnologia, doutor, pode ajudar? Porque é muito difícil, né, a mente da pessoa conseguir seguir certinho. A tecnologia veio para ajudar no dia a dia? A tecnologia é fundamental. A inteligência artificial é algo que vai ocupar um espaço muito importante, né, dentro qualquer ramo de trabalho. Isso é uma coisa inevitável e é uma coisa extremamente boa. Né? Então a gente enxerga isso de um ponto de vista muito favorável. No entanto, falta muito o lado humano. Se quando a gente for pensar na máquina em substituição ao lado humano, as pessoas ainda preferem e querem contato, né? Isso é natural em todo mundo. Sim, que é o lado humanizado também, né? E as máquinas ainda não sabem ler as emoções. Então a gente precisa do lado humano para entender o dia a dia da pessoa, entender a real necessidade daquele indivíduo, para que aí sim a gente possa aliar os dois mundos. Então o lado humano, que é o lado que existe mesmo, o lado que realmente vai buscar novas ferramentas, com o lado da inteligência artificial. E aí a gente conseguiu, dentro desse projeto, aliar esses dois mundos. Que legal. E me fala um pouquinho então do Soluciona AI, que é essa inteligência artificial para ajudar aí quem quer emagrecer. Exatamente. Doutor. Então o Soluciona AI ele veio, inicialmente a gente está trabalhando com obesidade, mas expandindo para outras áreas dos cuidados da saúde. Então o Soluciona AI ele vem da seguinte maneira: é uma inteligência artificial que é um aliado para a perda de peso. Então o paciente ele passa em consulta com o médico, passa em consulta com a nutricionista, e é conversado então sobre os objetivos do paciente, o que ele almeja, o que ele espera e também o dia a dia, porque não adianta também a gente passar um plano de acompanhamento ou um plano alimentar que não seja compatível com a pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa é um empresário que está trabalhando em restaurante todo dia, fechando negócio, não adianta virar
falou, você tem que simplesmente parar de fazer suas reuniões, Sim. porque a gente precisa fazer uma adequação. Então esse lado humano ele vem nesse sentido de entender e montar realmente, traçar um planejamento para ele. Esse planejamento então ele é passado de humano para inteligência artificial. A inteligência artificial reconhece isso como a base de dados dela para aquela pessoa, para aquele momento. Isso pode ser modificado a qualquer fase de acompanhamento. Então ela vai reconhecer aquilo e o paciente vai conseguir usar a inteligência artificial para o seu dia a dia, batendo fotos, conversando, como se fosse uma pessoa. Olha, estou aqui, bati uma foto do meu almoço, a inteligência já fala para ele, olha, você comeu tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de fibras, tanto de gordura. E vai ajudando aí nesse processo. É como então, se tivesse um nutricionista 24 horas. 24 horas. Exato. E atende, e tem tudo online, né, doutor? Atendimento programa online. É 100% online. Então, ó, você que está aí na nossa região, né, assistindo, nossa, esse plano aí, esse sistema vai me ajudar, eu quero começar. Então, o contato vai estar aí embaixo também da clínica do doutor. Entre em contato, marca, né, aquele horário online, Exato, né, doutor? Exatamente. E começa, porque se cuida, né? E agora ficou mais fácil, olha aí, o aplicativo ali que vai realmente ajudar. Nessas coisas de internet que você vê aí, né? Não! Se a gente trouxe aqui no programa Fabricando Ideias é porque você sabe que é sério, que dá resultado, né? Então, vai lá, entre em contato e marca agora mesmo seu horário. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Logo, logo tem mais o doutor aqui com a gente, hein? E agora eu vou chamar um recadinho da doutora Rúbia. Vou para um comercial e já volto. Estado puerperal e o aumento do divórcio nos primeiros anos de vida. Hoje, esse é o tema que eu quero falar com vocês. Quando falamos de estado puerperal, muita gente ainda associa apenas ao período imediato após o parto. Mas, na prática, este estado se estende e muito pelos primeiros anos de vida da criança. Estamos falando de uma mulher que passou por alterações hormonais intensas, privação de sono, sobrecarga mental e muitas vezes abandono emocional dentro da própria família. E é exatamente nesse cenário que o direito de família começa a observar um dado preocupante: o aumento significativo do divórcio nos primeiros anos de vida dos filhos. Mas não é o filho que causa a separação. O que acontece é a quebra da estrutura do relacionamento. A mulher entra num estado de vulnerabilidade ampliada. E muitos parceiros não acompanham essa mudança, não dividem responsabilidades, não oferecem suporte e, em alguns casos, se afastam emocionalmente. Isso gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, quando não é tratado, leva à ruptura. O ponto central aqui é: o direito não pode tratar esses divórcios como simples fim de relacionamento. Existe um contexto emocional, psicológico e até social que precisa ser considerado. Inclusive, isso pode impactar decisões sobre guarda, pensão e até na análise de conduta dentro da relação. Falar do estado puerperal é falar de proteção, de compreensão e de responsabilidade partilhada e compartilhada. Lembrando que o estado puerperal pode durar até 5 anos. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos para o nosso segundo bloco e eu tô aqui com a doutora Noeli, nossa médica ginecologista e obstetra. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do casal infértil, infertilidade. Muito legal. O que se entende, doutora, de infertilidade?
Infertilidade é todo casal. Contextualmente e conceitualmente é isso que a gente entende por infertilidade. Todo casal que tem regularmente relações sexuais sem uso de nenhum método contraceptivo, numa frequência mínima de 3 vezes na semana e que ao final de um período de 1 ano esse casal não conseguiu gravidez. Conceitualmente é isso. Tá. E quais as principais causas da infertilidade masculina e a feminina? Bom, principais causas masculinas, a gente tem várias causas, dentre elas infecciosa, metabólica e anatômica, né? Tá. Diria que a anatômica seria principalmente a varicocele, que é um aumento das veias, né? E isso tem uma perturbação na produção dos espermatozoides. Infecciosa, algumas infecções que podem comprometer a próstata e aí então a sua produção. Certo. Metabólica, que por complicações vasculares também pode comprometer a produção. Tudo isso levando a uma alteração de número, quantidade, quanto também função, motilidade, que aí a gente fala em oligospermia, azospermia, né? Tá. E em relação à mulher, a gente tem as doenças inflamatórias pélvicas, né? Então aí a gente tem a endometriose, que é uma das principais. A gente tem as DIPAs, que são as doenças infecciosas pélvicas agudas, que em alguns casos são assintomáticos, então passa desapercebido. E daí a gente vai identificar esse problema quando a gente está fazendo os exames de investigação. E aí, essa questão da permeabilidade tubária é, inclusive, um exame de um nome bem complexo. Eu ia perguntar quais são esses exames, quais são os exames que faz para saber da infertilidade? Porque tem um exame, eu vou tentar falar o nome do exame. Esterosson... Não consigo. Esterossonosalpingografia. Nossa, doutora! Perfeito, eu não ia conseguir falar, não. Esse é um dos exames. Esse é um dos exames, mas só voltando um pouquinho lá nas causas ainda, então seria endometriose, as DIPAs, né, levando a obstrução tubária. A endometriose não leva a obstrução tubária, mas ela causa toda uma alteração ali desse líquido que banha, né, os órgãos reprodutores, desculpa. E tem também o ovário micropolicístico, que a gente pode dizer que é a principal causa ginecoendócrina. Se ouve bastante, né? A síndrome de ovário micropolicístico é uma doença hormonal, metabólica, com repercussão na capacidade ovulatória dessa mulher. E hoje em dia a gente lida com a realidade de que assim, a maternidade, por ser adiada em função de profissão, né? A mulher quer galgar mais prestígio, né? e crescer profissionalmente. Então, realmente, não dá para você encaixar a maternidade com profissão. Sim. Que é uma coisa até que eu digo dentro do consultório, já perdi algumas pacientes por isso, porque às vezes ela chega para mim com uma agenda tão lotada e eu só viro para ela e pergunto, mas onde que vai caber uma criança aí? E realmente, a gente tem que... A mulher que está pensando em ser mãe, ela tem que ter um espaço para o neném. Não dá para simplesmente fazer o bebê e entregar para alguém, ó, cuida que o filho é meu, mas por enquanto você vai cuidar dele, para mim não tem como. É uma realidade, assim, que tem que parar para pensar, né, doutora? A mãe, que também é profissional, ela... eu brinquei esses dias atrás, no dia 8 de março, eu brinquei nas minhas redes com a Mulher Maravilha. Mas é isso. Você tem que ser mãe, você tem que ser profissional competente. Mãe, amorosa, competente, presente. Você tem que ser profissional competente, né, atualizada. Você tem que ser esposa, parceira, porque o marido também não vai deixar você ficar para trás. Querendo ou não, você pode até ter pessoas que te ajudam dentro de casa, mas quem administra é você que tem que fazer, organizar tudo. Então, a gestão da casa é da mulher, não adianta. A mulher tem que ser Mulher Maravilha. Tem que ser Mulher Maravilha. Doutora, rapidinho pra mim, o que é esse exame com esse nome? Esterossonosalpingografia. Então, vamos lá. Dentre os exames investigativos, a gente sempre coloca essa situação. A investigação é do casal. A gente tem... da literatura já antiga que
gira em torno de 40% de causa feminina, 40% de causa masculina da infertilidade e 20% são causas indeterminadas ou não identificadas. Bom, dentre os exames, a gente faz para a mulher agora, né, restringindo a elas, uma avaliação pré-concepção, digamos assim, porque essa mulher tem que estar rígida, né, para ser mãe, até mesmo porque para prevenir complicações na gestação. E também, dentre esses exames laboratoriais, a gente vai investigar a história dela. Então, se existe uma irregularidade menstrual, se existe qualquer outra coisa, a gente vai ter que fazer uma investigação hormonal, metabólica, enfim, a gente vai por aí. Tá. E esse exame de histerossono-salpingografia nada mais é que o estudo da anatomia interna ali da cavidade uterina e a permeabilidade tubária. Porque assim, muitas das vezes a gente faz um exame de ultrassom de rotina e aí a paciente pergunta: doutora, e aí, tudo bem? Posso engravidar? Olha, você tem o formato uterino e ovários ok, o restante ok, tal. Mas eu não posso te falar se você pode engravidar. Tem que ter o exame. Então, o exame de histerossono, ele complementa essa investigação. Olha só, então o exame é importantíssimo. Então, você que está procurando, está querendo engravidar, olha só as dicas da doutora Noeli e pensa certinho antes, mas lembrando que a histerossono não é para toda e qualquer mulher que, eu quero engravidar, eu vou fazer já uma histerossono. Não, é para aquela que tem infertilidade. Só a que tem infertilidade. Muito obrigada, doutora. E eu vou para um recadinho e já volto aqui com vocês. Você sabe quando deve procurar um profissional de fisioterapia para auxiliar nas demandas do seu filho? Nós da fisioterapia estamos aptos para observar e avaliar o desenvolvimento motor do indivíduo. Então, nós podemos, desde a intervenção precoce, avaliar os bebês, como eles estão no seu período de desenvolvimento, seja que se é na manutenção da sustentação do pescoço cervical, no ganho de força de tronco para a sedestação, ou na marcha, dentre outras habilidades. E quando a criança já está maior, como que está esse desenvolvimento do pegar uma bola, jogar, arremessar uma bola, pular, movimentos de coordenação, então como o andar de bicicleta, o andar sobre um patins, e a gente observa dentro do contexto da criança. Muitas das vezes as crianças gostam de atividades mais radicais, porém outras nem tanto. E é nesse momento que a gente tem que observar se ela não gosta, porque ela tem uma dificuldade para poder realizá-lo, seja uma amplitude de movimento reduzida, seja uma força muscular reduzida. E além dessas habilidades motoras que nós dissemos como globais, amplas, a gente tem outras habilidades, né, como permanecer na sala de aula, sentado. A postura muitas das vezes interfere. Então, se eu tenho um tônus mais baixo, se eu tenho uma força muscular reduzida, eu não consigo permanecer sentado na carteira por muito tempo. Ou toda vez que eu sento, eu preciso escorar o meu rosto, o meu corpo, escorrego na carteira e minha coluna não fica numa posição muito legal. Então, a gente vai observando essas questões ósseo-mioarticulares para observar onde está o déficit, para justamente tentar trazer para essa criança uma recuperação, uma melhora desse desempenho. Então, se você de casa tem um filho, uma filha, ou conhece um sobrinho, tem um primo que você observa que tem dificuldades nesses movimentos, seria legal sinalizar, procurar para um profissional de fisioterapia para auxiliá-lo, né? Com essas questões de força, de equilíbrio, de coordenação e favorecer aí um bom desempenho, um bom desenvolvimento e que ele consiga realizar as atividades que ele tenha de preferência. Bom dia, Poliana! Vamos agora conversar com a Poliana Fernandes, da Ágil Consultoria, que ela é especialista aí na parte de agro, né? O agro que vem, tanto a gente vendo aí nos telejornais, tanta coisa acontecendo no agro, né? Você também que é produtora aí, do nosso interior, que assiste a gente, pode também mandar as perguntas, que eu sei que tá todo mundo assim com muita, né, querendo muita resposta, né, Poliana? É bom dia! Bom dia! Poliana, vamos iniciar aqui com uma pergunta. Para quem é dono de uma fazenda e não quer mais trabalhar nela, qual o modelo mais seguro? Bom dia, pessoal! Então, vai depender do produtor rural na questão de risco, porque a gente tem um arrendamento e a gente também tem a parceria rural.
O arrendamento, ele tem um valor pré-fixado, né, entre o produtor e o dono da terra. Então, é como se o dono da propriedade alugasse a fazenda dele para uma outra pessoa exercer a atividade. Ali, eles entram em acordo e combinam um preço e mensalmente o produtor paga para o dono da terra um valor fixado, já como se fosse um aluguel. Mas entra na porcentagem do que se rende. É como que funciona. Então, por exemplo, tem eles fazem a majoração, né, o combinado por saca de soja. Então, eu vou ficar na sua terra e eu vou te pagar 20 tanto por saca. Isso, mas isso precisa ser convertido em real, em moeda corrente. Entendi. E é verdade que o pagamento do arrendamento não pode ser feito em sacas. Então, é isso que você falou. Mas sim, tem que ser em dinheiro. Exatamente. Por quê? No arrendamento, ele é tributado no Carnê-Leão, né? Então, o arrendamento ele é considerado como aluguel. Então, ele não é considerado como uma despesa do agro. Então, a Receita Federal, o governo exige que o arrendamento seja pago com valor em espécie, em dinheiro, né? Porque senão, se for pagar por produto, descaracteriza. Aí já não é mais o arrendamento. Não, é uma parceria rural. Entendi. O que acontece se o dono da terra decidir vendê-la enquanto o contrato está valendo? Já vi casos assim, hein? Exatamente. Ainda mais com esse rebuliço que está acontecendo com a reforma tributária, tem muito proprietário que quer passar para frente, não quer mais. E se caso a terra dele estiver sendo explorada por um produtor rural, primeiro, a gente tem o direito de prioridade, né? Então, o dono da terra tem que falar com a pessoa que está exercendo a atividade se aquela pessoa quer comprar a fazenda. Certo. Se caso o produtor não desejar, o dono da terra precisa aguardar o contrato encerrar e depois dar o início na venda da fazenda. E isso pode ser até em sítios, né, que a gente fala de fazenda, mas pode ser de lugares menores. Tem que aguardar o contrato encerrar. Tá. E agora, pra gente finalizar, qual mensagem que você manda para esse produtor que tá assim, bem desanimado? Qual a mensagem que você manda aí pro produtor rural, aquele pequeno que está assistindo a gente lá na região de Buritama, Zacarias, produtor lá que é pequenininho? Qual a mensagem para ele? Para você, produtor rural, força e coragem. A gente vai conseguir superar essa reforma tributária, a gente vai conseguir superar os custos. A gente é a força que move o Brasil. Força, né? O agro. O agro é a força, nós somos, né? A força motora do Brasil e a gente vai conseguir, né? Independente das circunstâncias, dos impostos. Porque ficar legalizado é importante. Exatamente. Né? Então, ele tem que ficar legalizado ali para não perder nenhum benefício. Exatamente. Mas ele também, né, tá passando aí por um monte de mudança e vai dar certo, porque todo mundo tá passando, né? Exatamente, vai passar. Vai passar. A gente já teve tantas coisas no Brasil, esse vai ser só mais um. O produtor tem que superar tantas coisas, é o clima, é o preço do insumo. O Poli. E esse produtor pode mandar suas dúvidas pra gente passar? Claro. Então a gente depois vai abrir uma caixinha lá no Instagram com perguntas pra Poliana e ela vai responder aí, todo mundo pode ir mandando pra gente, viu? Muito obrigada, Poliana. E agora eu vou para um comercial e já eu volto. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos para o nosso terceiro bloco e eu tô aqui com uma estreia muito especial, que é a doutora Fábia
Piva Zanon, a nossa médica psiquiatra, que vai ficar aqui uma temporada com a gente aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre quando procurar um psiquiatra, como que é ir num psiquiatra, doutora? Porque tem um tabu, né? Acha que é ir no médico, eu tô louca, vou no psiquiatra. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. O que faz um psiquiatra? Então, Paula, muitas pessoas têm esse preconceito, né, de procurar o psiquiatra só quando estão em um sofrimento muito intenso, né? Uhum. Mas, na verdade, o psiquiatra, ele avalia a sua qualidade de vida, da sua saúde mental. Então, a gente avalia o seu humor, a sua concentração, a sua atenção, a sua disposição, o seu sono, né? Então, uma consulta bem completa, assim, que a gente vai conversar bastante. E nessa avaliação a gente pode diagnosticar algum transtorno mental, que aí a gente pode iniciar um tratamento, né? Fazer uma linha de tratamento, mas o objetivo é promover qualidade de vida. Tá. Esse é o objetivo. E quando buscar um psiquiatra? O que eu tenho que estar sentindo para buscar aí a consulta? Então, existem alguns sinais, né, que indicam que a gente está em sofrimento mental. Eu vou falar algum deles, tá, que pode ser que alguém se identifique com Sim. isso, né? Então, por exemplo, uma tristeza crônica, uma irritabilidade diária, uma disposição que não melhora com o sono, dificuldade para dormir, não ver sentido na vida, até mesmo episódios de autoagressão, né? Pessoas que ficam se autoagredindo ou agredindo outras pessoas. Existem vários sinais que indicam que a pessoa está em sofrimento mental. Quando também começa a prejudicar o trabalho, as relações pessoais. Eu ia perguntar sobre isso mesmo. Quais sinais e sintomas indicam prejuízo da saúde mental, doutora? Sim, então são vários sinais, né, que indicam, principalmente quando a pessoa está exercendo as funções do dia a dia dela, seja na vida pessoal, no casamento, com os filhos, né, com as amizades ou no trabalho. Porém, ela desempenha com muito sofrimento. Então, irritada, com muita tristeza, um sono que não é reparador, uma irritabilidade que não melhora, aquela sensação de esgotamento, né? Então, são alguns sinais que indicam que a pessoa está precisando de ajuda. Nossa, legal. Doutora, como funciona uma consulta psiquiátrica? Então, Paula, a consulta, eu falo que, na verdade, ela é uma grande conversa, né? Então, ela acontece no ambiente de um consultório médico e nós vamos conversar ali entre 2 horas e meia sobre tudo o que está acontecendo com você. O seu contexto atual, as suas queixas, o que você está buscando melhorar, né? E aí a gente vai diagnosticar alguma coisa ali. Pode ser que só uma conversa a gente já consiga esclarecer muita coisa, né? A partir de que idade, doutora, pode procurar o psiquiatra? Qualquer idade, qualquer idade. Tá. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, não tem uma idade mínima para procurar ajuda. Eu acho que a tecnologia chegou, né? E eu acho que as pessoas perderam, né? Tanta a comunicação, tanta, né? O contato físico e talvez a informação chega muito rápido, mas as pessoas estão começando a buscar essa saúde mental, principalmente pós-pandemia. Doutora, estou errada? Com certeza, tá? Com certeza. A pandemia foi, né, de vira e mexe a gente fala sobre isso, porque foi, assim, um marco mesmo, né? Porque Sim. Aí hoje as pessoas estão procurando mais psiquiatra. Com certeza, eu acho que a pandemia, ela foi um alerta, né, pra gente cuidar da nossa saúde mental. Foi uma época muito difícil que... eu que trabalhei na pandemia, né, bastante, a gente via muitos transtornos de ansiedade se desenvolvendo, o luto, né, porque muitas pessoas acabaram Sim. falecendo, aquele luto prolongado, insônia. Então, acho que a partir dali muitas pessoas começaram a dar atenção para a saúde mental delas. Porque a gente cuida do corpo, né? Então a gente tem que cuidar da mente, porque senão não fica sincronizado a máquina, né, doutora? Não dá certo. Então a gente tem que sincronizar aí. Nós somos interligados, né? Mente e corpo. Então a gente não consegue separar as duas coisas, né? Muito legal, doutora. Seja muito bem-vinda novamente. Eu tenho certeza Obrigada. Que vai vir muitas perguntas aí, né? Do nosso público e a gente vai respondendo aí de pouquinho. Com certeza. E eu tenho certeza que vai ser uma temporada incrível.
Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Já vou aqui, ó, na minha consulta com a doutora, porque, né, nós, mães, empresárias, esposas, a gente fica muito sobrecarregada e às vezes a gente precisa mesmo de ajuda, né? Então, fica a dica aí. Eu vou fazer a minha consulta aqui agora, vou aproveitar. Vou ficando por aqui. Quero te convidar para você ir lá nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, para a gente ficar juntinho aí até sábado que vem, viu? Manda suas perguntas. Um grande beijo, fica com Deus. Até sábado. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma.